Já tá rolando, hein, Mar? Daqui a pouquinho, o seu horário é daqui no banheiro, uma proteção da As palmas dos meus mãos, linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas. Cadê? Não te procurei, não procuraste lado, velho. Aqui estão os livros do mar. Não te procurei. Podem levantar, andar, Boa tarde a todos. Eu trouxe para vocês hoje aqui alguns exemplos do meu trabalho. Minha principal forma de expressão tem sido a escrita. Eu comecei a escrever poesia com meus 14 anos de idade, quando eu estava jogando futebol com os meus coleguinhas, os meus amiguinhos, e a gente só perdia. Aí eu perguntei qual é o sentido da vida, né? E eu gostava muito de ler, aí eu comecei a escrever, e sempre escrevia poesias. Naquela época, na década de 80, eu imprimia os meus poemas em offset, em stencil, se vocês se lembram desse processo. Dessa mídia. Eu imprimia e saía vendendo nos bares os poemas. É um folhetim de 1984 que eu fazia para vender nos bares, nas ruas, né? Depois da poesia eu comecei a fazer o teatro. O teatro, eu comecei a escrever para teatro e eu trouxe também aqui um livro de algumas peças que eu escrevi. Eu tentei traduzir a alma feminina nesta peça que se chama Mulher Nua. Não consegui, mas a peça está aqui. Depois eu era casado com uma mineira e ela era fanática por limpeza. Eu dizia para ela, olha, o dia que você morrer, você vai levantar do caixão para dar a última limpadinha no seu velório. Aí eu escrevi uma peça chamada Velório Show. Ela morre, o marido dela contrata uma cantora que ela gostava muito, uma cantora bem brega, para dar um show no velório dela. E lógico, durante essa peça, o velório, ela levanta da peça, dá uma bronca em todo mundo, dá uma limpadinha antes de ser enterrada. Depois eu escrevi uma peça que se chama Pai Bike. Eu gostava muito de bicicleta. Mesmo em Florianópolis eu sempre andava de bicicleta naquelas ladeiras todas. E eu conheci uma holandesa que veio para a Holanda e eu não pude vir, né? Porque eu escrevi, eu pensei, o que eu vou fazer aqui na Holanda? E ela veio para cá e naquela separação toda eu sofri um pouco. Eu escrevi uma peça chamada Bye Bike, que conta a história de um europeu que deixa o amante brasileiro e vem morar aqui e o cara só se fode. Esse aqui é o texto 4, é uma peça mais longa, uma peça de 1 hora que eu escrevi, que conta basicamente sobre o desejo das pessoas, né? Às vezes você tem aquele desejo, você luta pelo desejo, mas aí o desejo tem suas consequências. Nessa peça conta a história de um vampiro que queria ser amado, ele queria ser um grande cara, ele se torna um gigante, um funcionário público que queria poder e ele luta por promoção e é promovido a Deus. Uma senhora simples que só queria ter filho e ter uma vida simples. Ela encontra o amor do vampiro, tem um filho, mas o filho é um monstro. E uma prostituta que queria sair daquela vida fodida e torna-se uma santa. Depois quando eu vim para a Holanda nos anos 90, eu realmente, no Brasil tinha aquele problema do governo Collor. Foi uma fudição tremenda, eu resolvi realmente vir para a Holanda. E quando eu vim para a Holanda, eu fui morar, me casei com a holandesa e me fudi mais ainda. E fui morar no Belmer. Naquela época, nos anos 90, o Belmer era um gueto brabo. E aqui uma foto minha naquela época, você viu eu muito feliz. E eu coloquei nesse livro a história que eu coletei no Belmer naquela época. Eu tenho uma versão em português e uma versão em inglês. E foi escrito nos anos 90, que na minha opinião era uma época negra. E eu escrevi esse livro para ser pesado mesmo, então aconselho vocês a não lerem e não comprarem, ok? Todos os livros são edição do autor, e aqui eu tenho um livro reunindo todas as poesias que eu escrevi durante a minha vida. E agora eu vou, se vocês me permitem, eu vou ler 3 poemas para vocês, para finalizar essa minha fala já tão enfadonha. Esses poemas eu escrevi quando eu tinha lá meus 15, 16, 18 anos, depois dos 14 anos que eu resolvi parar de jogar futebol, que eu só perdia, e virar poeta, que também é quase a mesma coisa. Tu chegaste, abriste a porta e nada perguntaste sobre esta porta por onde entraste. Agora vê,
As galinhas entraram, as xícaras fugiram, as toalhas voaram. Nos meus olhos chegaste, sentastes à mesa, de bruços te puseste, sobre meus ombros, meus pobres escombros, de gente que ainda deixaste quando partiste, o meu coração sobre a mesa. E ao certo pensaste que era um naco de pão que eu te fazia quando tinhas fome. E possuído pelo cansaço, descansavas nos meus braços e te recansavas entre minhas pernas. Agora vieste forte e farto, afagaste o gato, percorreste os quartos, e eu em lágrimas, enciumada, apaixonada fiquei. E tu, na minha cama deitaste, sacaste os sapatos, nos meus olhos te despiste. Fiquei nu até os dentes. E com meus desejos e fantasias, amaste. Depois, o teu líquido olhar ficou olhando as moscas no teto, me esquecendo de resto. Mas o meu olhar viu a marca das moças nas tuas tetas e seguiu o rastro até o teu sexo. E eu ia te pedir uma explicação honesta, mas tu, de repente, me abriste em portas e nada perguntaste sobre estas portas. Já não havia galinhas a fugir. Só uma pomba sobrevoou o quarto e em todos os lados, e por fim, sanguínea e mansa, pousou no teu calho. Esse é mais um? Mais um. A maçã. Esse poema eu lembro bem. Esse poema, eu gostava muito de fotografia, mas como eu era pobre, não podia comprar uma máquina fotográfica, eu tirava fotografia com poemas, ok? E esse poema eu me lembro bem que são imagens que estão na minha mente. Eu tinha 13 anos, um domingo em Florianópolis, eu não tinha o que fazer. E não conseguia achar nada para fazer, eu fui escrever o poema. Chama-se A Maçã, porque tinha uma maçã em cima da mesa. Tudo é tão pequeno, tudo é tão de repente, como flores que brotam no asfalto, e a dignidade deste mato é encobrir rosas maravilhosas. Tudo é tão pequeno, tão de repente, mas nada é tão quente como o céu de cimento coberto de vento. Tudo é tão diferente como as covas que abrigam sementes, e tudo é tão chato que não há nem mato. Em cima da mesa, um vaso de rosas floridas. Nada seria esquecido se não houvesse a morte na vida. Tudo é tão redondo como a lua se pondo. E nada seria tão chato se o céu não estivesse rachando enquanto o céu é um prato. O vento roda com o sol pendurado no teto, enquanto a natureza em cima do armário consegue seguir bem de perto o tempo passando na folha do calendário. O pessoal ajuda vocês depois. Esse poema se chama O Meu Amor, ok? Eu escrevi quando tinha mais de 18 anos. Naquela época a gente era um pouco marxista e existia uma filosofia marxista crescendo no final dos anos 80, e esse poema reflete bem aquela ideologia, né? Chama-se O Meu Amor. O meu amor é cobrador e cobrador do meu amor. O meu amor é criminoso, trabalha à noite, pois duro é esse osso, dorme de dia e é de morrer a sua simpatia. O meu amor é couveiro, cava por vontade, cava por dinheiro, a cova da autoridade e também do filho do padeiro. Já cavou a sua própria cova para se encovar de roupa nova, o paletó que ganhou de um vereador. O meu amor é aleijado, sem coração. Para guardar o meu amor, segura nas mãos tortas. Eu vivo na grama do jardim, passeando e conversando com uma estátua, seminua, semi-inaugurada, que me fala da vida. O meu amor é lavrador, e lavrador do meu amor.
O meu amor é estivador. E estivador do meu amor. Entendeu? O meu amor é lavrador. Lavrador do meu amor. O meu amor é limpador. Limpador do meu amor. O meu amor é lavrador. Lavrador do meu amor. E transforma em pão e ara o meu coração. O meu amor é carregador. Carregador do meu amor. Sacos de farinha e sacos de arroz. Carrega muita tristeza aquele preto infeliz. E eu vivo nos telhados, conversando com os pombos, vendo o sol e a chuva, olhando sempre o horizonte, para avisar o meu amor de alguma coisa nova. O meu amor sem casa, sem nome, se é um homem, é escravizado e faminto. Se a mulher já foi vendida, se a criança está adoentada ou já morreu. Se é velho, usa pé de chinelo, por causa de um tumor. Está deitado na praça, como um cachorro morto, no frio, com um casaco roto. O meu amor anda por aí, pelos ônibus, pelas noites, pelos bares sem teto, sem terra, sem previdência, pelas esquinas, nas praças, nos muros, olhando as crianças indo para a escola. Se vocês virem o meu amor, pisam nele não, maltratam ele não, vendam ele não, matem ele não, amem ele sim. Obrigado.